Ok. Aguardar mais um pouco. Ok, então vamos começar agora a nossa live. Já deu 3 minutos aí. Bom, gente, sejam bem-vindos a todos aqueles que vão assistir essa live, aqueles que logo vão entrar ao vivo e aqueles que vão assistir posteriormente essa live, tá? Como nós prometemos na segunda-feira, a nossa live nós vamos falar sobre cristianismo na África lusófona, tá? Vamos falar de cristianismo na África lusófona, ou seja, cristianismo naqueles países africanos que falam português, que foram colônia de Portugal no passado, ok? Então são elas, ou seja, são eles, esses países: Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Nós vamos falar de realidade de cristianismo, só que nós vamos falar um pouco da história, quando chegou o cristianismo na sua vertente protestante, ok? Protestante evangélica, quando chegou o cristianismo protestante, ok? Em cada um desses países. Depois vamos falar um pouco sobre realidade local e como é a fé cristã hoje, tudo bem? É assim que a gente vai começar hoje. Você que acabou de entrar, se for entrando, você vai encaminhando esse vídeo para outras pessoas também, tá? Encaminha link para que outras pessoas possam assistir. E você que vai assistir posteriormente essa live, encaminhe esse vídeo também para mais pessoas. Essa é uma live do canal Propósito Sem Opressão. Hoje nós vamos falar de cristianismo na África lusófona. Os 5 países que foram ex-colônia de Portugal no continente africano: Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, ok? Então nós vamos começar com Angola, segundo a ordem alfabética. Nós vamos começar Angola, Cabo Verde, vamos falar de Guiné-Bissau, falar de Moçambique, falar de São Tomé e Príncipe, um pouco de história de cristianismo nesse local. Bom, gente, vamos lá. Cristianismo nesses países, como nós temos falado em vários vídeos, vocês sabem que esses países foram colônia de Portugal, certo? Sendo colônia de Portugal, a fé estabelecida logo com a colonização é a fé portuguesa, tá? Vocês sabem que a fé católica, o cristianismo católico, ele andou junto com a colonização. Não é só no continente africano, como também no Brasil e em todos os outros lugares onde passaram os portugueses, ok? Caso, por exemplo, de alguns territórios na Ásia, caso da Índia, ok? Goa, especificamente, no sul da Índia, Malásia, que aliás hoje é Malásia, mas no passado era chamado de Malaca, Macau, lá na China, território autônomo da China, ok? Todos esses lugares por onde passaram a colonização portuguesa, estabeleceu-se também a fé católica. Assim também vai acontecer com colônias da Espanha, ok? Por todo lugar onde passou a Espanha, também vai se estabelecer a fé católica. Ou seja, a fé católica ele foi um braço religioso da colonização católica, tá? Então, da colonização europeia, tudo bem? Então, assim, o catolicismo se estabeleceram nesses países africanos: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Ali no sul do continente, praticamente o continente africano como um todo, principalmente nos territórios onde passaram os portugueses, ali também se estabeleceu logo em primeiro momento a fé católica, ok? Razão pela qual a história foi a mesma, tanto para Angola, tanto para Cabo Verde, tanto para Guiné-Bissau, tanto para Moçambique, tanto para São Tomé, é a mesma dinâmica. A dinâmica de primeiro se estabeleceu catolicismo junto com o colonialismo. Só muito tardiamente, gente, vai chegar então a igreja protestante evangélica, tá? Principalmente nas suas vertentes mais tradicionais. Nós vamos ver isso aqui. Agora nós vamos falar um pouco do caso de Angola, ok? Começando com Angola. Bom, gente, a implantação, por exemplo, vamos lá. Em Angola, chegaram os portugueses no século, mais ou menos século XV, ok? 1400 e pouco, ok? Obviamente, os portugueses vão chegar em Angola, Moçambique e São Tomé um pouco mais tarde. Na Guiné-Bissau e Cabo Verde, os portugueses chegaram em 1445, ok? Ou seja, no século XV. Junto, então, também se estabeleceu a fé católica. Depois, ano seguinte, vai chegar em Angola e países de colônia de Portugal na África, países que ficam ao sul. Tudo bem? Então, assim também junto vai se estabelecer o catolicismo. Só muito tardiamente
vai se estabelecer o protestantismo, vai se estabelecer as igrejas protestantes, evangélicas. Principalmente, em primeiro momento, vão se estabelecer as igrejas protestantes reformadas tradicionais, tá? O metodismo, batistas, presbiterianismo, congregacionais, ok? Que vão se estabelecer nesse primeiro momento, ok? Então, agora nós vamos começar a falar sobre Angola, gente. Bom, em Angola, a implantação de missionários, ok? Ou seja, missões protestantes, em Angola, isso vai ocorrer lá no final do século XIX. Olha só, os portugueses, com o catolicismo, chegaram no século XV e, posteriormente, século XVI. Mas o protestantismo vai se estabelecer em Angola só em 1800 e pouco, ou seja, no século XIX. E na sua grande maioria que chegaram em Angola foram os congregacionistas, ok? Seguido de... Bom, eles seguiam, obviamente, a doutrina reformada e instalaram-se por força, por exemplo, de acordos internacionais. Veja bem, tem um fato muito interessante. Os portugueses, como eles são catolicismo e religião do Estado, eles nunca se interessaram e nunca foram simpáticos a outras religiões se estabelecerem, ok? Nas suas colônias. Só na Conferência de Berlim que houve um acordo em que a Alemanha propôs que, além de eles expandirem um pouco mais, permitirem outras colônias colonizarem a África e outros domínios que antes eram ocupados em primeiro momento pela Espanha e pelo Portugal, que eles estabelecessem em primeiro momento expansão de outras culturas, outros povos, outros colonos e, consequentemente, também liberar a fé protestante nesse caso, ok? Então, o protestantismo não se instalou em primeiro momento porque os portugueses e espanhóis foram simpáticos à causa. Isso foi graças ao acordo da Conferência de Berlim que sugeriu que permitisse também instalação, ou seja, estabelecimento de outras religiões que não sejam católicas. Foi assim, então, que os congregacionais se estabeleceram em Angola, em Moçambique, e outras igrejas, denominações protestantes, também vão se instalar na Guiné-Bissau, ok? Então, isso vai acontecer lá em 1800 e pouco. Então, essas igrejas, graças a esse acordo, eles conseguiram se estabelecer em Angola. Diferentemente da Igreja Católica, que acompanhou, como nós falamos agora, a presença de expansão portuguesa como colônia, só no século XIX isso vai acontecer. Agora, em 1922, os missionários chamados Archibald Peterson, enviado pela Igreja da Inglaterra para Angola, ele vai começar a implantar a igreja em Angola. Isso foi em 1922, ok? Isso já no século XX aqui. Posteriormente, missionário da Igreja Reformada Suíça se estabeleceu também no país. Primeiro, foi a igreja, esse missionário conhecido como Archibald Peterson, o missionário inglês, vai se estabelecer em Angola em 1922 e depois, posteriormente, também vai se estabelecer missionários suíços em Angola, indo mais para o interior. Agora, veja bem, o processo de missionários protestantes em Angola e Moçambique foi muito parecido, tá? Enquanto a Igreja Católica estava ao lado da colonização, eles trabalhavam mais nesse processo ali de colonização, as igrejas protestantes chegaram e logo adentraram, não ficaram na capital, eles adentraram nos interiores de Angola, indo para outras cidades interioranas, e ali então o trabalho deles, além de evangelizar, foi focado, o social deles foi focado basicamente na educação. Enquanto o processo catolicismo, ele baseava e focava mais nesse processo de expansão, apoiando a colonização, apoiando o projeto do poder de Portugal sobre Angola, esses missionários, sobretudo suíços e alemães, que vão chegar depois, eles vão adentrar e eles vão focar o trabalho deles na educação, ok? Como uma forma de trabalho social, além de simplesmente evangelização. Então eles adentraram. Nós vamos ver que em caso de Guiné-Bissau vai ser diferente. Os protestantes que vão chegar, por exemplo, na Guiné-Bissau, eles vão ficar só na cidade, confinadas, ok? Porque eles não tinham essa simpatia da colonização portuguesa, não tiveram esse apoio. Então eles ficaram em Bissau, mas na capital. Enquanto em Angola, em primeiro momento, esses missionários adentraram no interior das cidades, adentraram ali, né, no interior da capital, ali no interior da Angola, e ali começaram o trabalho social dele, sobretudo na área de educação profissional, educação em todo sentido, tá? Então, durante a Guerra de Independência, que vai se seguir ali na década de 60 em Angola, a igreja vai sofrer uma severa perseguição, ok? Das autoridades portuguesas. Por quê? Porque essas pessoas vão trabalhar, as igrejas protestantes vão trabalhar na questão de conscientização do próprio angolano, da sua condição social,
de colonizados, de escravos, ok? Então, o que a colonização vai fazer? Como os angolanos agora se despertaram, estão lutando pela independência, então eles vão ser agora, ok, alvo de perseguição pelo poder de Portugal, que é colonizador nesses territórios, né? Território angolano nesse caso, ok? Então suas propriedades foram destruídas e muitos membros se esconderam ou fugiram para países vizinhos, ali da Angola. Após a independência, ok? As paróquias foram gradualmente reconstruídas e igrejas voltaram a funcionar. Logo depois da independência, 11 anos depois da independência, então esses países, aliás, esses missionários vão poder retornar. Mas em primeiro momento, durante a guerra de independência, então esses missionários foram expulsos, foram perseguidos, fecharam missões, base missionária desses missionários. Então foi 10 anos, 11 ou mais, né, de perseguição, porque eles conscientizaram o povo. Só para você ter ideia. Líderes, aqueles que lutaram na independência, no processo de independência da Angola, eles foram jovens educados nas missões, nas escolas protestantes, nas igrejas evangélicas. Por exemplo, o Jonas Malheiro Savimbi, que foi líder de um partido depois que vai se envolver em conflito interno com o governo local. Okay? Jonas Malheiro Savimbi, líder da UNITA. Então, ele foi congregacionista. Orden Roberto, okay? Ele também foi congregacionista. Nós vamos pegar o próprio Agostinho Neto, que foi líder, ele é chamado líder da nação angolana, que organizou a MPLA e foi para a luta de libertação. Ele também foi protestante. Todas essas lideranças e todas as outras lideranças em torno desses camaradas, dessas pessoas, ok, desses líderes do movimento de libertação, foram educados nas escolas protestantes. Então você entendeu por que os portugueses, eles começaram então, eles acabaram atacando missões, fechando missões, porque eles entenderam que eles eram criadores de consciência política e social dessa liderança que vão lutar para a independência. Então, assim, esses missionários que se instalaram lá no começo lá do século, no século XVIII, eles então vão ser mentores, diretas ou indiretamente, nesse caso indiretamente, dessas lideranças, ok? Bom, hoje como é que é a situação de Angola? A situação de Angola é uma república moderna, ok? Neoliberal, como todos os países praticamente hoje do continente africano, principalmente das colônias, ex-colônias de Portugal. A liberdade religiosa está dentro da Constituição. Então, ninguém é proibido exercer a sua fé. Muito pelo contrário, o Estado defende exatamente a liberdade religiosa. Assim, então, por questões históricas, o catolicismo ocupa 41% em Angola, da sua população. 41% da população professa a religião católica romana em Angola, por conta do processo histórico que nós falamos, ok? Em segundo lugar, nós temos 38% de religiões tradicionais, tá? Religiões tradicionais, 38%. 2% são protestantes evangélicos, tá? Veja bem a grande diferença entre católicos e protestantes. Isso tem a ver com o processo tardio de missionários protestantes chegarem em Angola. Agora, tem uma outra liderança que cabe aqui ressaltar, angolano. Inclusive foi fundador de uma religião ali meio sincrética, ok? Entre catolicismo, protestante, religião, realidade local, que é a igreja tocoísta, né? Fundado por um profeta, né? Simão Toco, ok? Essa igreja também tem crescido bastante. Por que nós referimos aqui de uma forma especial? Porque Simão Toco também foi uma das lideranças durante a colonização, que era protestante, mas o foco dele não é um foco só religioso, mas também civil, num certo sentido. No sentido de que a religião, ele precisa libertar as pessoas. É um pouco parecido com o movimento, aquele movimento que aconteceu aqui no Brasil, o movimento libertário brasileiro, em que a Igreja Católica se envolveu nesse processo de libertar o povo da miséria, da ignorância, da escravidão. A Igreja Católica se envolveu. Isso aconteceu na figura de Simão Toco em Angola, em que ele pega elementos positivos de protestantismo, de catolicismo e da realidade local para levar voz para o povo angolano. De maneira que, de certa forma, ele também teve uma voz dentro do processo de libertação de Angola, ok? Então, hoje nós temos protestantes evangélicos apenas 2 a 3%. Veja, gente, a realidade estatística de religião, da sociedade, econômica, ela é dinâmica, tá? Esses dados que nós temos aqui, de repente, se você abrir próximos dados em Angola, você vai ver que talvez mudou, subiu ou diminuiu, ok?
ou talvez mantenha estática, mas dado estatístico ele sempre está em constante, trata de gente, trata de sociedade, de povo, ok? Então é normal que esses dados se alterem de tempos em tempos, ok? Então 41% em Angola são católicos romanos, 38% são da religião tradicionais e apenas 2% são protestantes evangélicos. E lembrando que em Angola e todos os outros países da colônia portuguesa em África, o último tempo tem crescido de uma forma muito expressiva a igreja evangélica nesse país, ok? É um processo que não é só de Angola, como aqui no Brasil e como em todos os outros países da ex-colônia de Portugal. Tá bom, gente? Muito bem. Então, você que está aí, se você quiser deixar sua pergunta, fica à vontade, você que vai entrar já já na live e aqueles que vão ver essa live posteriormente, ok? Você tem essa liberdade de deixar suas perguntas, comentar, provavelmente angolanos, guineenses ou alguém desses países que nós estamos falando aqui, pode comentar, fica à vontade, coloca as suas questões, coloca aquilo que você acha que são dados incorretos, quer atualizar algum dado, fica à vontade, ok? Então, nós vamos passar para o segundo país, ok, gente? Segundo país que nós vamos falar aqui hoje é Cabo Verde, ok? O caso de Cabo Verde é muito interessante. Bom, vamos lá. Hoje, a maior denominação protestante em Cabo Verde é a Igreja do Nazareno, ok? É a Igreja do Nazareno. Foi a primeira igreja protestante a chegar em Cabo Verde, tá? Foi chegar em Cabo Verde. Depois, já já, nós vamos explicar como foi esse processo, tá? A primeira igreja evangélica a chegar em Cabo Verde foi a Igreja Nazareno. Depois, outros grupos, incluídos aí, que também são dentro desse pacote de igrejas protestantes, vai entrar, por exemplo, a Igreja Adventista de Sétimo Dia, a Igreja Jesus Cristo Santo do Último, os Mormons, bom, e também chega aqui a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus e vários outros grupos evangélicos e pentecostais e neopentecostais vão chegar posteriormente em Cabo Verde. Mas a primeira igreja a chegar a Cabo Verde foi a Igreja Nazaré, lá basicamente no século XVIII, tá? No século XVIII. Olha só como chegou. Cabo Verde, diferentemente de todo o resto dos países da África lusófona, Cabo Verde, quem vai começar a obra, a igreja protestante ali, foi no próprio Cabo Verdeano. Cabo-Verdeano, lá desde o século XVII e XVIII, os ingleses aportavam ali na ilha, ok? E assim também por conta da pesca da baleia, ok? Os ingleses, alemães, principalmente ingleses e americanos, por conta da caça da baleia, então eles aportavam em Cabo Verde. Cabo Verde é uma ilha que fica no meio do Oceano Atlântico, então ali então eles regimentavam cabo-verdianos, pescadores, e eles faziam parte desses navios baleeiros. E assim eles iam para os Estados Unidos vender, tem um porto ali onde vendiam óleo de baleia, enfim. E assim, nesse primeiro momento, então, que cabo-verdianos começaram a viajar e ir para os Estados Unidos. Então, tem a figura de uma pessoa muito interessante, que é João José Dias. Ele, com seu pai, foram para os Estados Unidos, migraram nesse negócio de caça à baleia, né? E foram para lá. E assim, então, eles se estabeleceram em, ali, eu acho que cidade de Belfort, ok? Em Massachusetts. Mas esse caso especificamente, ele se estabeleceu basicamente ali em Rhode Island, tá? E assim, ele teve encontro, conheceu a igreja do Nazareno, com 16 anos foi para os Estados Unidos, depois de um tempo, então ele sentiu o chamado de voltar para Cabo Verde. Então ele voltou para Cabo Verde, e ali então ele começou a igreja do Nazareno, ok? Primeiro momento, quando eles chegaram em Cabo Verde, essa igreja foi chamada a igreja de... Gente, eu estou só mexendo aqui que está chovendo lá fora. Se vocês ouvirem algum barulho aqui, fique avisado, tá? Que está chovendo bastante aqui, ok? Então, gente, eles chegaram em Cabo Verde, aliás, saiu dos Estados Unidos, tocado de que ele precisava voltar para os Estados Unidos, aliás, para Cabo Verde, para levar essa mensagem do evangelho que ele agora tomou conhecimento. Então, José Dias, o nome dele é João José Dias. Ele foi para Cabo Verde então, na década de 1900 e pouco. Ali começou então a igreja, a missão da igreja Nazaré. Em primeiro momento, essa igreja foi chamada da Igreja de Filhos de Terra, ok? Então, como uma obra missionária ali no primeiro momento, eram cabo-verdianos. Então foi chamada de Igreja Filhos de Terra, onde João José começou então em
1910, 1911, mais ou menos, primeira igreja na Ilha de Brava, ok? Ali ele começou o seu trabalho, vindo exatamente dos Estados Unidos, porque ele tinha ido para os Estados Unidos com seu pai, João José Dias, tinha 16 anos quando foi para os Estados Unidos, depois, a pesca, ok? A pesca, e ele se estabeleceu nessa cidade, e crescendo ali, trabalhando com o pai, teve encontro, começou a congregar nessa igreja, teve encontro com Deus, ou seja, sentiu o chamado de voltar para Cabo Verde e começar uma obra missionária. Assim surgiu a primeira igreja protestante em Cabo Verde, conhecida como Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno, ok? Então, veja bem, tudo começou ali, na Ilha Brava, que é terra natal do João José Dias. Ok, gente? Então, na praia, cidade de praia, ele saiu de Providence, né, Rhode Island, ele voltou, como nós falamos aqui, onde ele passou a frequentar exatamente, começou, aliás, a obra ali, e passou a regimentar novos cabo-verdianos, fazendo trabalho missionário, evangelístico nesse lugar, e assim começou a igreja protestante. Em meio à igreja católica, estabelecida pelo Portugal, ok? Pelos missionários portugueses ali em Cabo Verde, ok? Hoje, como é que é a realidade, ok? Como é que é a realidade da igreja cabo-verdiana? Qual que é a realidade? Bom, da religião, na verdade, em Cabo Verde. Qual que é a realidade da religião em Cabo Verde? Melhor dizendo, tá? Então, nós temos catolicismo, que aqui é uma grande maioria, uma maioria absoluta em Cabo Verde, de 77,3% em Cabo Verde. Seguido de protestante, 10%, ok? Agora também está surgindo, crescendo igreja islâmica em Cabo Verde. Antigamente era difícil você encontrar, mas com a migração, estabelecimento de outros povos imigrantes em Cabo Verde, então vai exatamente crescer um grupo, né, de islâmicos, né, que agora está chegando aí, tem surpreso, né, vai chegar 2% em Cabo Verde. Ok, gente? Muito bem. Então, essa é a realidade da igreja exatamente em Cabo Verde. Voltando, catolicismo romano, 77,3% em Cabo Verde, seguido de 10% de protestante em Cabo Verde e outros, nesse caso, diferentes expressões da fé. A grande maioria são aqueles que não expressam nenhuma fé, tá? Aqueles que se consideram ateus, enfim, que não tem nenhuma religião, ok? Berram em torno de 11%, ok? Esse é um pouco o resumo daquilo que seria cristianismo em Cabo Verde, ok? Então, agora nós vamos falar um pouco de Guiné-Bissau, ok? Lembrando, são 5 países, ex-colônia de Portugal na África: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, tá? Então agora nós vamos falar um pouco sobre Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é o meu país, ok, onde eu nasci. Tradicionalmente, protestantes evangélicos são em número bem reduzido. Tem um adepto assim que não tem nenhuma expressão nenhuma. Esses últimos tempos tem crescido, tem aparecido aí socialmente, né, um número expressivo, vamos dizer, de protestantes. Mas tradicionalmente falando, era a igreja tradicional local, igreja, cultura, religião tradicional africana e a igreja católica, ok? Com o mesmo processo de Angola, com o mesmo processo de Cabo Verde, chegaram os portugueses e levaram consigo os padres, os missionários católicos, que começaram ali estabelecendo a fé católica, ok? Quando eles chegaram, encontraram a fé tradicional africana. São fé tradicional africana, que é culto à natureza, animismo, culto a ancestrais, enfim, culto africano tradicional, ok? E ali então começaram trabalhos missionários assim. Então, catolicismo se estabeleceu. E também, quando se estabeleceu o catolicismo, já havia chegado islamismo na parte leste de Guiné-Bissau, ok? Porque parte leste de Guiné-Bissau, no século, muitos séculos atrás, mais ou menos século XV, XIV, século X para frente, foi província do Império do Mali. Então, assim se estabeleceu islamismo nesses lugares, ok? Mas só na região leste. E chegaram os portugueses no século XV, a Igreja Católica, e só muito tempo depois, muito tardiamente, na Guiné-Bissau, vai chegar então a Igreja Protestante. A Igreja Protestante vai chegar na Guiné-Bissau através de um casal missionário que vem com um projeto evangelístico conhecido como Cruzada Evangelística Mundial, ok? Esse casal conhecido, eles chegaram numa cidade de Bulama. Cidade de Bulama, no momento, era a capital de Guiné-Bissau, ok? Foi a primeira capital, segunda capital, né? Provavelmente, de Guiné-Bissau. Então, se estabeleceram ali, né, em 1939.
Então eles ficaram até 1940 mais para frente, ok? Com finalidade de estabelecer uma cruzada evangelista, um casal inglês, ok? Que chegaram com essa ideia evangelística e ir para a África, evangelizar o povo. Então chegaram à capital, que era Bulama, depois a capital vai ser transferida para Bissau, Bulama, primeira capital ali, e então eles começaram, ficaram ali, só que a obra missionária na Guiné-Bissau, protestante, ok? Começou ali e ficou circunscrito só a capital, só a cidade ali, ok? Não tinha avanço, até porque não tinha muito apoio da autoridade portuguesa para adentrar, então ficaram mais na cidade, como eu falei no início, que o processo de chegada da igreja protestante evangélica nos países africanos foi graças ao acordo da Conferência de Berlim, que permitiu outras religiões adentrarem exatamente nos territórios recém-descobertos, principalmente a África, América Latina, Ásia, esses lugares que foram colonizados pela Europa, ok? Então, até a independência, em 1974, gente, era a única organização protestante que nós tínhamos, esse Cruzada Evangelística Mundial, que foi liderado por esse casal inglês. Eu vou procurar o nome aqui desse casal inglês, que chegaram em Guiné-Bissau e começaram esse trabalho, ok? Então, no final da década de 80, passaram, olha só o número, eram muito pouca gente, muito poucos protestantes. Além de eram discriminados, era um pouco número de pessoas ali. Até a independência, por exemplo, para você ter ideia, número efetivo de protestantes na Guiné-Bissau, até a independência, até 1979, 74, nós vamos ter um número que não ultrapassava 2.500 evangélicos em todo Guiné-Bissau. Em todo, sabe? Em toda a região de Guiné-Bissau. Território todo, o país inteiro, membros que eram protestantes não passavam de 2.500 na Guiné-Bissau. Ou seja, o trabalho missionário ali ficou circunscrito apenas na cidade, porque eles não tinham apoio para adentrar, para avançar fora da capital, que é Guiné-Bissau. Só que tem uma coisa, lá em Bissau, a maioria ali administrativa eram portugueses, então a fé era católica, ok? Bom, por outro lado, historicamente, a implantação de protestantismo, gente, no terreno, foi muito desigual comparado à fé católica. A fé católica teve apoio da administração portuguesa, eles avançavam, iam para diferentes cidades, no interior, na capital, em todas as cidades, assim construíram igrejas, a cultura basicamente acabou sendo uma cultura portuguesa e então a fé acompanhou. Então Guiné-Bissau não teve, protestantismo não teve esse apoio. Até hoje é uma expressão muito menor comparado a catolicismo. Eu mesmo, na minha primeira caminhada, comecei numa igreja católica. Cresci numa igreja católica, estudei numa igreja católica, como realmente toda a grande sociedade guineense, tá? Embora existam também religiões tradicionais. Mas a religião católica era passaporte para aqueles que nós chamávamos de assimilar. Existia indígenas e existiam assimilados. Para você acessar a educação, ter documento de identidade que te dava direito à cidadania, você tinha que ser católico para poder estudar. Você tinha que ter essa identidade cristã católica para poder ter acesso a documento que te validava como um cidadão, ok? Então, assim, as pessoas saíram da religião tradicional e acabavam abraçando a fé católica e, assim, viravam cidadãos, ok? E, assim, protestantismo não tinha mínima expressão, era uma ou outra pessoa, era até discriminado. Primeiro, até pouco tempo, protestantes deixaram de ser discriminados, ainda são, mas era muito difícil você encontrar uma pessoa, que tem posição social, uma expressão social, que era protestante. Eles eram discriminados, sempre viveram à margem do poder econômico, poder político, social, em todo sentido, tá? Então, assim, hoje nós temos uma expressão de crença na Guiné-Bissau seguinte: crenças tradicionais, ainda me surpreendi porque últimos dados que eu tive é que a expressão tradicional africana havia caído, mas o último dados que eu peguei está ali 44%, 44,8%, seguido, grande surpresa que eu tive, de islamismo, 40,7% em segunda posição. Por quê? Guiné-Bissau, ele faz fronteira com todos os países ali da costa ocidental, que ele faz fronteira, são basicamente países islâmicos. Gâmbia, Senegal, Guiné Francesa, ou seja, Guiné-Conakry, Guiné. Então são países islâmicos, eles imigram em massa para Guiné-Bissau e ali eles, como a grande maioria são muçulmanos, casam com 2, 3, 4 mulheres e fazem mais de 10, 20 filhos. Então eles foram crescendo exponencialmente. Tanto que nesses últimos tempos nós temos esse dado mostrando um grande crescimento do islamismo na Guiné-Bissau, chegando aqui em segunda posição, 40,7%. E cristianismo
em toda a sua vertente, 13,2% na Guiné-Bissau, ok? Aqueles que se dizem sem religião, 1,3% na Guiné. Ok, gente? Muito bem. Então, posto isso, vocês vão perceber que Guiné-Bissau, diferente, por exemplo, de Moçambique e Angola, ok? Protestantismo vai chegar muito tarde. Em todos os países da África, o protestantismo chegou muito tarde, obviamente, muito tarde, mas em Angola, por exemplo, e Moçambique, logo esses movimentos missionários protestantes vão adentrar território nacional e estabelecer missões em diferentes lugares no interior. Guiné-Bissau não aconteceu isso. Guiné-Bissau foi na capital e ali se estabeleceram por quase 100 anos, ok? E não tiveram muitos avanços. Uma igreja ali, mas por que isso aconteceu? Por forte lobby católico, forte influência católica, e missionários católicos também tiveram muita influência, um monte de tentáculo aí colocado em todos os esquemas da sociedade, ok? Então isso atrapalhou o avanço do protestantismo na igreja, na sociedade guinense. Tudo bem? Muito bem, então agora nós vamos falar um pouco sobre Moçambique, ok? Moçambique, gente, aconteceu em Moçambique um processo também muito interessante, a chegada da igreja protestante nesse país. Bom, como chegou o cristianismo protestante? Basicamente em Moçambique. Diferentemente de nossos países, quem vai levar cristianismo protestante evangélico para Moçambique foram imigrantes moçambicanos. Moçambique faz fronteira com a África do Sul. E normalmente, há muitos séculos atrás, saem imigrantes moçambicanos para trabalhar nas minas da África do Sul. Minas de carvão, mina de ferro, mina de ouro, até minas de diamante. Em busca de trabalho ali. Ok? Então, ali foram missionários, foram moçambicanos trabalhar. Ali nesse processo de trabalhar nas minas e tal, tiveram contato com o protestantismo. Tiveram contato com missionários ingleses, alemães, suíços, que levaram a fé protestante para a África do Sul. E esses trabalhadores que retornaram para Guiné, aliás, para Moçambique, ali então eles foram estabelecendo igrejas, estabelecendo missões, e assim então começou a ser estabelecida a fé protestante em Moçambique. Na verdade, começou primeiro no sul de Moçambique, tá? No sul de Moçambique começou primeiro, e ali então propagou-se para todo o resto de Moçambique. No sul, fronteira com a África do Sul, que chegou primeiro o protestantismo, depois foi subindo para a região central e região norte de Moçambique. Então, a chegada das igrejas protestantes no sul de Moçambique começou exatamente, predominantemente, com trabalhadores que migraram para a África do Sul em busca de trabalho. Alguns mineiros que tinham tido contato com essas igrejas lá na África do Sul teriam tomado a iniciativa de instalar em Moçambique e nas regiões principalmente rurais, eles vão então começar missões, pequenas igrejas ali, e assim começou o trabalho missionário protestante ali em Moçambique. Em Moçambique, as igrejas protestantes, para implantar o seu projeto de evangelização, ofereciam serviço. Olha só como eles começaram. Igual a Angola. Começaram primeiro para eles ganharem confiança do povo. Nós estamos falando de um país que foi colonizado pelo Portugal, e ali a religião predominante era a religião do dominador, que é o colono português. Ok? Mesmo as religiões tradicionais perderam força. Aliás, um dos grandes trabalhos que a Igreja Católica fez em Moçambique e todos os países da África, colonos de forma geral, tanto colonos portugueses, franceses e ingleses, fizeram um trabalho de desconstruir a fé tradicional africana, ok? Levando então esse catolicismo e tal. Então, aí surgiu, posteriormente, o protestantismo, e imagina a resistência que eles sofreram. Então, começaram um trabalho em lugares tradicionais, o trabalho deles voltado para a população mais simples. Como eles começaram para ganhar força? O que eles fizeram para ganhar confiança no povo? Começaram um processo de educação. Começaram criando escolas, ok? Implantando escolas profissionalizantes, que foi sensibilizando o povo para ganhar o coração do povo. Assim começou então as igrejas protestantes em Moçambique. Ofereciam serviços educacionais através de abertura de escolas. Olha só, essas escolas tinham um componente muito interessante, que é o componente de formação profissional. Ensinavam carpintaria, pintura, edificação, principalmente na área agrícola também. Então, eles tinham esse trabalho muito forte. Então, e se difundiu fortemente esse trabalho de missionários protestantes.
indo mais para o interior, ok? Uma das coisas que pegou mais na zona rural foi exatamente escolas agrícolas, né? Porque o povo precisava disso, de técnicas da agricultura para eles poderem viver, para eles poderem plantar, para eles poderem estabelecer fazenda deles, machamba deles, né? Que eles chamam, que é uma pequena propriedade familiar, ok? Onde eles cultivavam as coisas deles aí para subsistência, agricultura de subsistência, basicamente. Então, essas escolas de missões protestantes foi muito crucial, ok? Para desenvolvimento ali rural do povo. Então, assim, a igreja protestante em Moçambique foi ganhando confiança, foi ganhando corpo, ok? Então, particularmente, também difundiu-se essas técnicas, a agricultura moderna, e seus missionários monitoravam trabalhos agrícolas na zona rural, sob domínio teológico, ou seja, as escolas teológicas, ok? Que supervisionavam, eles ensinavam teologia junto, ensinavam exatamente a escola, davam escola profissional, principalmente na área da agricultura, da mecânica, da serralheria, carpintaria, né? Macenaria, edificação, em várias áreas. Então, assim foi ganhando corpo em Moçambique. Muito interessante isso. Então, hoje, como é que é a fé em Moçambique? Qual é a estatística de religião em Moçambique? Moçambique, então, nós temos dado aqui de 2020, protestantes em Moçambique, são a grande maioria, 35% em Moçambique, diferente de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde, 35% são cristãos evangélicos protestantes, tá? Seguido do catolicismo, 26%. Vocês perceberam que todos os outros países que nós falamos, a grande maioria são católicos, ok? Moçambique é diferente, é o único país aqui que é diferente. 35% da população são cristãos evangélicos. Vocês viram como foi muito importante o processo de educação, começando lá no interior, na zona rural, até chegar na capital. Hoje, em Moçambique, nós vamos encontrar, além de igrejas locais aqui, vindas da África do Sul, nós vamos encontrar várias denominações, batistas, igrejas metodistas, todas as igrejas tradicionais, protestantes. Você vai encontrar pentecostais, igrejas brasileiras, ok? Todas elas, né, estabelecidas nessa região. Catolicismo, 27%, islamismo, 20% por conta da região também ali, e sem religião, 14%. Aqueles que não têm crença nenhuma, que se dizem não crentes, são mais ou menos 4%, ok? Muito bem. Colocando Moçambique, nós vamos falar aqui de São Tomé e Príncipe, ok? São Tomé e Príncipe, ali também o processo foi diferente. São Tomé e Príncipe, muitas pessoas que vão começar ali, levando protestantismo, nessa região, foi pessoas que foram levadas como serviçais para trabalhar nas fazendas, nas roças, né? Vindo, por exemplo, da África, Guiné Equatorial, vindo de outros lugares ali da África, que eram levados para trabalhar nas roças, né? Nas fazendas, nos cafés, cacau, produção de cacau. Eles vão levar a fé protestante. Já havia instalado a fé católica nessa região, tinha fé católica, já está instalado, ok? Mas o que vai levar protestantismo ali vai ser esses trabalhadores vindo de outros lugares que já haviam conhecido a fé protestante através de ingleses, franceses, americanos. Então eles vão ser levados ali como trabalhadores, como mão de obra, e eles vão levar junto a fé protestante, ok? Principalmente a criação de protestantes genuínos, que foi criada uma igreja chamada Criação de Missões Protestantes Genuínos, que começou em São Tomé e Príncipe em 1930, ok? Como exemplo de missões, de missionários na África, nós podemos observar a chegada desses missionários em Moçambique, ok? Que se pôs, em primeiro momento, ok? Através de uma missão suíça, isso já oficialmente, além daqueles que eram levados na roça para trabalhar, nós vamos ter esse grupo de missionários suíços, ok? Que vão chegar também posteriormente. E logo após, pela comissão americana, os americanos também vão chegar na ilha, ok? Levando processo, levando evangelismo nesse território. Podemos também destacar a influência de igrejas metodistas, ok? Influência de igreja anglicana, influência de igreja wesleyana, né? Metodista nesse caso, e batistas, ok? Isso posteriormente, depois de 1930, ok? Depois de chegar desses primeiros grupos, né? Que vão trabalhar nas roças. Então, hoje, como é que é a fé em Moçambique? Aliás, em São Tomé e Príncipe, perdão. São Tomé e Príncipe, hoje, também a Constituição dá liberdade de todos expressarem a sua fé, ok? A igreja, a sociedade é laica, o governo é laico, então dá liberdade, protege essa liberdade para que todo santomense possa expressar a sua fé. Hoje, 85%, uma grande maioria, são católicos, ok? Católicos romanos, e seguido de 12% de protestantes e apenas 2% de islâmico por conta de imigração também ali
São Tomé e Príncipe fica ali no meio da ilha do Pacífico, aliás, de Atlântico Sul, ok? Bem no oceano, lá no Pacífico, ok? É um território totalmente isolado, que tem ali que manter um pouco contato com influência angolana, Guiné Equatorial, Camarões, todos esses países da costa ocidental, que fica na parte sul, que mantém uma influência sobre essa pequena ilha, conhecida como São Tomé e Príncipe. Ok, gente? Então, esse é um pouco de perspectiva que nós fizemos de cristianismo na África lusófona, ou seja, países que foram colônia de Portugal no passado e hoje são independentes e influência da religião cristã nesse lugar, principalmente a religião evangélico-protestante, ok? Você que vai assistir essa live, você que vai acessar esse conteúdo, dá like, encaminhe esse link para mais pessoas, talvez, muito provavelmente tem alguém que vai se interessar sobre esse assunto, ok? Qual é a realidade hoje da igreja protestante evangélica na África lusófona, ok? Dá like, aperta o sininho, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, caminhe esse vídeo mesmo, faça um trabalho de evangelização, informando pessoas como é que é a realidade cristã na África lusófona principalmente. Gente, tem muita gente que tem um chamado missionário para o continente africano, precisa conhecer a informação da fé, da religião nesses lugares, ok? Esse é o nosso trabalho aqui, passando a realidade no continente africano, como é que é a realidade nesse local, como é que é cristianismo, como é que é outras fés nesses lugares. Lembrando, o continente africano, sobretudo na parte subsaariana, é a esperança de cristianismo no futuro, ok? No futuro, vai ser a região que vai ter maior número de cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos, em todo o mundo, daqui a próximos 30 anos, ok? Então, é muito interessante nós termos informação falando sobre isso. Você que gostou desse vídeo, novamente, encaminhe para seus amigos, para sua lista, dá um like, aperta o sininho, inscreva nesse canal, você que não é inscrito, continue dando essa força para a gente, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.